Podcast Eu Caminho, em busca do melhor que há em cada um de nós. E hoje a gente tem uma apresentação especial de uma pessoa maravilhosa, uma peregrina querida, que eu conheci quando ela estava fazendo o caminho francês, depois ela fez o português, junto com a Renata e com a Bel. A gente se aproximou ainda mais, tivemos mais contato, e ela me ofereceu, falou assim, B, eu estava querendo te entrevistar, fazer uma entrevista com você. Eu falei assim, Ina, então vamos fazer um programa especial para o podcast Eu Caminho? E esse programa vai ser o primeiro do ano de 2026. E aí o mais legal disso é o seguinte, ela topou, veio aqui e a gente está hoje com esse eco, porque a gente está na Igreja Românica de Rates, um dos pontos mais energéticos do caminho português, mais espirituais, mais maravilhosos. E a gente entendeu que esse era um lugar muito rico para a gente fazer esse bate-papo. Sim. Obrigado por você ter vindo, só que hoje eu vou ser entrevistado, né? Obrigado por me receber, por topar com as minhas ideias. Realmente a energia aqui está surreal. Eu cheguei ali de fora da igreja e parece que já subiu assim uma emoção que sempre me acompanha quando eu inicio um caminho, quando eu estou no mundo real e entro em contato com esse mundo do Caminho de Santiago. O que você acha que tem o caminho que traz esse sentimento na gente? Ou você tem esse sentimento, para começar, né, de o especial do caminho? É engraçado porque depois que eu fiz sobretudo depois que eu fiz o de 2013, que eu fui do Vaticano até Santiago de Compostela, eu entendi que não tem mais essa separação da coisa assim, o caminho é sagrado e o mundo, o nosso dia a dia é profano. Entende? Sim. Eu acho que o grande lance é o despertar que o caminho possibilita para que a gente possa olhar até o profano como sagrado e fazer do nosso dia a dia o próprio caminho. Com certeza. Uma vez eu conversei com o meu amigo Clóvis de Barros Filho, que ele está até em 2 episódios aqui no podcast, e ele falou assim, Bernardo, o que eu acho mais legal em você é que você vive o que você prega, vamos dizer assim. Eu não lembro exatamente as palavras dele, mas assim, o que ele quis dizer com isso é o seguinte, não adianta só você falar que é especial ou não sei o quê, mas incorporar esse tipo de coisa. E aí, depois que em 2009 teve um despertar, quando eu fiz o primeiro caminho francês. Em 2013, quando eu saí do Vaticano e fui até Santiago, acho que porque eu passei esses 3 meses caminhando e vivendo isso de uma forma muito intensa, eu concluí para mim, primeiro eu pensei assim, eu vou para um monastério, eu não quero mais o dia a dia, a vida real. A vida real, vamos dizer assim. Então, aí eu cheguei à conclusão de que, desculpem, né, os padres e tudo, mas assim, eu vou falar uma coisa feia aqui, assim, que ser monge no monastério é muito fácil, difícil é ser monge no dia a dia. Exatamente. Então eu concluí que eu tinha que tentar ser monge no dia a dia. E aí, a partir de 2013, eu tentei fazer isso da minha vida, assim, de me despertar para o sagrado, igual você se despertou para o sagrado na hora que você encontrou com a igreja românica aqui em Rates, no caminho português. Então, assim, e é interessante porque é possível. Com certeza. Mas você consegue o tempo inteiro? Cara, não, claro que não, eu não. Mas todos os dias eu consigo pelo menos um pouco. E isso é um exercício constante, entende? Sim. Me dá um exemplo do sagrado, do profano, no dia a dia, um que seja difícil assim para você. Pode ser uma situação específica, pode ser uma dificuldade, não precisa ser dificuldade, uma situação que você tenha constantemente para entender melhor o que seria esse trazer o sagrado para o profano, trazer o caminho para o dia a dia.
te dou um exemplo muito prático. É isso que eu quero. Por exemplo, eu tenho uma filha que acabou de fazer 6 anos. E, claro, ela é uma criança cheia de energia, e aí a gente tem que estar até 8h30 da manhã lá na escola dela, e aí às vezes ela começa a fazer hora no café da manhã e tal, não sei o que, papapá, e aí vai trazendo esse, entre aspas, o profano, ou o que eu tô chamando de profano, enfim, essa coisa do dia a dia, sabe? E aí, cara, aí tem hora que você, por mais que você já seja trabalhado, que você, talvez você, aí eu vou e estouro por algum motivo. E aí no momento que eu estouro, imediatamente após, eu falo assim, puxa, eu não estou sendo o monge que eu me propus ser. E aí eu busco o amor ágape que eu encontrei no caminho de Santiago. E aí eu falo assim, puxa, como é que eu deveria ter feito agora para que a gente resolvesse isso? Aí eu vou e me ajoelho do lado dela e falo assim, filha, desculpa o papai. E como é que ela reage? Eu sem querer fiz com você como eu já vi meu pai fazer muitas vezes comigo. Né? Sim. Porque ele teve um outro tipo de matriz. E eu não quero fazer isso com você. Eu acho que isso não é legal. Da mesma forma que eu quero que você colabore comigo, eu preciso colaborar com você, com a sua infância, com o seu jeito de ser. E então eu queria que você me desculpasse. Eu te peço desculpa. E aí resolve. E aí resolve, cara. Na hora, assim, sabe? E aí resolve, a gente abraça e resolve, saca? Aí eu consigo retomar, sabe? Eu consigo dar o gancho, assim, para voltar pro que eu quero. Centro. Então, assim, a gente vai dialogando com isso, e isso é com a minha filha, com a minha mulher, com o meu trabalho, com as coisas com todas. tudo, os com vizinhos. Tudo. Enfim, com o mundo, né? Com o mundo. Ai, que legal. Mas aí eu ia te perguntar justo isso, se depois de uma desavença, se você demora para voltar. Se não demora para voltar, então já está resolvido. Não, eu demorava demais. Isso era um dos maiores problemas que eu tinha, sabe? Porque além de eu ser ator, então isso para mim, essa eloquência exacerbada é muito grande, entendeu? A dramaticidade, ela é muito interna, assim, o meu jeito de falar já é muito... então, às vezes as pessoas acham que eu estou brigando, quando eu, na verdade, eu tô tentando explicar uma coisa, entende? Então, assim, eu já tenho naturalmente essa dificuldade, entende? Mas assim, eu tenho buscado cada vez mais demorar menos nesse lugar do descontrole, assim, isso tudo é exercício, né? É o dia a dia, né? Eu acho que é o dia a dia, assim. Outro dia, meu pai, que me perguntou, falando dele, eu falei assim, meu filho, porque eu falei que eu ia terminar a ligação, que a gente estava conversando por vídeo, e aí eu falei assim, eu vou terminar aqui que eu tenho que tomar banho frio, e tá tarde já, e tá 5 graus aqui, acho que a água vai estar muito gelada e tal. Aí ele chegou e falou assim, meu filho, por que você está tomando banho frio? Assim, eu expliquei para ele, mas é por conta disso, porque assim, a gente precisa, eu acho, né, que é um exercício diário de controle. Sim, sim. A gente consegue nas pequenas coisas se exercitar para ser um pouco melhor a cada dia, né? A coisa do podcast mesmo, assim, buscando o que há de melhor em cada um de nós, assim, como que eu vou conseguir ser o melhor, né? Outro dia, o meu... a newsletter que vai chegar, acho que amanhã, para as pessoas, vai falar, não sei se é essa ou na do domingo que vem, que eu vou escrevendo para frente, assim. Um encontro, tem até no meu livro eu comento isso, que eu encontrei um avô, que era o Jack, nesse caminho de 2013, e ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, ele falou assim, cara, para você ser o melhor, você só precisa ser melhor hoje.
Cara, isso virou uma chave na minha cabeça que eu, sabe, que eu não tinha pensado nisso antes, assim. Eu falei assim, caceta, isso é assim, né? A gente assim, só precisa ser melhor hoje. Porque você pensa no processo e pensa ao mesmo tempo na presença. Isso é genial. genial. E aí, cara, isso é genial, porque aí... Tira a ansiedade toda do futuro. Não, eu não preciso hoje, ser agora. o melhor pro resto. Eu preciso ser melhor hoje. Amanhã, na hora que eu acordar, o que eu vou pensar? Preciso ser melhor hoje. E foi assim porque eu sabia que eu não conseguia caminhar 2.500 quilômetros. Mas eu sabia que hoje, aconteça o que acontecer, eu consigo caminhar 42, 44, 46. E foi assim que eu consegui, saca? Foi. Então... É um dia de cada vez. Aí o impossível começa a acontecer e na hora que você olha para trás, você, caceta, não é possível. Como que eu consegui isso? Você não sabe como, mas você consegue. Isso que eu acho legal. Que é legal, entendeu? Sim. E eu acho que você traz muito isso dos aprendizados do caminho, de justo isso, a disciplina, um dia de cada vez, de você pegar bem essa coisa do esforço diário, né? Eu acho que você mostra muito como é que você traz isso no seu dia a dia. Aí eu queria te perguntar do outro lado, que eu senti muito no caminho, que é a parte, assim, do inesperado. As sincronicidades, por exemplo, você acorda e você pensa, hoje eu vou, não sei se você era assim, pode contar. Hoje eu vou fazer tantos quilômetros, vou até o lugar tal, aí de repente, não sei, o seu sapato quebra, você torce o pé, acontece algo, você encontra uma pessoa que você acha interessante, acaba caminhando mais devagar, enfim, acontece alguma coisa que no momento você não entende, mas que depois ou lá na frente ou no fim do dia você vê que aquilo era parte de uma mágica ali do caminho. Eu chamo muito as sincronicidades as mágicas do caminho. Aí eu queria saber se você teve esses momentos e como é que você lidava com eles, porque me parece que você é bem metódico, assim, né, bem disciplinado. Eu quero saber se tinha esse lado também. Eu acho que depende muito, eu acho, de você estar aberto para esse tipo de olhar, entende? São momentos diferentes. Eu vou te dar um exemplo exato a respeito disso. Em 2009, quando eu fiz o meu primeiro caminho, foi quando eu conheci o Acácio, do refúgio Acácio e Orieta, que fica em Vilória de Rioja. E foi muito interessante porque eu havia dormido numa cidadezinha próxima e eu estava planejando nesse dia caminhar cerca de 25 quilômetros, uma coisa assim. E quando eu passei pelo Acácio, se eu não me engano, eu tinha caminhado 9 ou 12, uma coisa assim. Que era menos da metade. É zero. Que no caminho não é nada, assim, né? Muito pouco e tal. E aí eu cheguei lá, eu não conhecia ainda o Acácio, só que eu entrei no refúgio Acácio e Orieta e assim, eu fiquei imediatamente todo arrepiado, sabe? Eu saquei que aquilo ali ia mudar a minha vida e tal. E aí eu conversei com o Acácio e tal, fiquei assim uns 20 minutos conversando com ele e assim, meus olhos brilharam, assim, meu coração se encheu de uma maneira que foi maravilhoso e tal. E aí eu falei assim, puxa, Acácio, que pena que eu só caminhei, sei lá, 9, 12, não lembro exatamente mais. Eu preciso ir. Mas eu preciso ir. Aí ele, não, bom caminho e tal, me deu um abraço e eu fui embora. Você foi mesmo, você não ficou... Ó, vai escutando. Aí o que eu fiz? Aí eu saí, rodeei a cidade, passei pela igreja, subi e tal. E aí quando você sai da igreja, tem um campo bonito, assim, que você vai subindo, depois tem uma descida comprida. E aí eu comecei a descer, assim, na hora que eu comecei a descer, aí eu fui assim, cara, tem uma coisa que não tá certa. Aí eu fui e parei nesse campo e sentei. E sentei para dar uma meditada, assim. E aí eu sentei lá naquele campo, fiquei pensando a respeito disso, meditando, e falei assim, cara, não tá certo. Eu preciso voltar. E aí, quase 1h30 depois, eu entrei de novo pela porta do Acácio. E aí ele olhou para mim, mas assim, o semblante dele se transformou. Eu falei assim, Acácio, eu voltei. Eu entendi que eu preciso ficar aqui hoje. Cara, os olhos dele se encheram de água, ele abriu os braços, me deu um abraço e falou assim, agora eu sei que você está fazendo o caminho.
E isso mudou completamente a minha relação com o caminho. Foi o primeiro momento que deu a fagulha que eu falei assim, cara, isso aqui vai mudar a minha vida. Foi esse momento, quando eu estava no Refúgio Acácio e Oreta. E realmente foi um dia de partilha que foi maravilhoso. A gente sentou e fizemos um jantar comunitário e cada um falou um pouco a respeito do que estava vivendo ali. O Acácio e a Oreta, tão amorosos, contaram da experiência dele, a forma como eles acolhem os peregrinos há tantos e tantos anos e tal. Então foi um negócio que foi absolutamente rico e que a partir daquele momento eu entendi o que era. Sim, sim, sim. Eu incorporei o que era o negócio, sabe? Então, assim, eu acho que é essa forma da gente estar disposto a olhar o que o caminho tem para nos entregar, assim, nos presentear, sabe? Ai, que lindo, não sabia dessa história. Adorei. Essa história eu não tinha, nem no livro eu falo sobre isso e tal, não sei o quê. E foi uma coisa que é decisivo, né? Que foi decisiva. E que a partir daí, cara, aí eu sintonizei essas coisas, aí as coisas começaram a aparecer. Sabe? Sim. Aí eu encontrei com a minha tia, que já tinha morrido, eu encontrei com a minha avó, que já tinha morrido. Olha só. E conversei com elas. Sim. Uma coisa... É outra realidade. Não, né? para. Um negócio, assim, maravilhoso. Meu Deus. É. Não, agora eu quero saber da avó e da tia. Como é que aconteceu? Como é que foi? A minha tia tinha partido há pouco tempo e eu comecei a notar que ela estava caminhando comigo. Eu comecei a notar que Sentindo a presença eu dela. estava sentindo a presença dela, mas era diferente de eu estar lembrando dela. Eu comecei a sentir uma densidade do meu lado. É difícil colocar em palavras. Não, mas sentir densidade tá mas compreensível. como eu comecei a sentir que ela estava lá. Sabe quando você tá em algum lugar aí alguém chega e você sabe que alguém chegou? Aí você vira e você vê a pessoa. Sim. Eu não tenho esse tipo, ou pelo menos ainda não tenho, não sei se eu... mas nesse caminho eu tive, na verdade. Assim, eu não sabia que eu tinha, mas enquanto eu estava caminhando, eu não via ela. Mas eu sabia na hora que ela chegava, e ela começava a andar comigo, e eu começava a sentir a presença dela, e eu sacava que era ela. E aí isso começou a acontecer constantemente, e aí ela andou comigo o caminho inteiro. Eu encontrava com ela no caminho, em determinado momento do dia, e ela começava a andar comigo, e eu falava assim, pô, tia, você já tá aí, né, e tal, não sei o quê. E conversava. Assim, eu não ficava conversando com ela assim, eu interiorizava a conversa, né? Eu tô falando com você aqui agora, mas eu falo assim, ó, chegou e tal, não sei o que bacana, ó, que bom que você tá aqui e tal, não sei o que. E foi assim, até o momento que no último dia eu encontrei, e aí eu conversei com uma amiga minha espírita, com mais de uma, na verdade, e elas falaram assim, não, às vezes a pessoa recebe a outra. Entende? Sim. Então, eu encontrei com uma outra pessoa, aí vai da crença de cada um, mas eu saquei que ela tinha encarnado nela, e o mais doido pra mim, que não entendo dessas coisas e tal, não sei o quê, foi que ela virou pra mim e falou assim, eu vim aqui só pra te ver, e pra te abraçar e tal, porque você tá fazendo o caminho e tal. E foi minha tia que me falou. Sim. E assim, eu já tive experiência assim, eu entendo. Cara, a voz era dela, o cheiro era dela. A essência, a presença. O que ela falou era ela que estava falando, não era uma mulher desconhecida que estava falando comigo, entendeu? Um negócio assim. E eu fiquei enlouquecido com aquele negócio, porque nunca tinha acontecido isso comigo de uma maneira tão... óbvia. E com a minha avó aconteceu a mesma coisa, só que foi um pouquinho diferente, assim. Foi uma igreja que nós entramos, nesse dia eu estava com o Ramiro,
que é o meu amigo que fez o primeiro caminho comigo. E assim, eu entrei numa igreja que eu sei qual igreja que é, mas eu não me lembro o nome da cidade, mas eu sei qual igreja Sim. que é. Se eu voltar lá, eu falo assim, foi essa igreja. Aqui, Entendeu? Aí eu entrei numa igreja, na hora que eu entrei na igreja, eu saquei que eu estava assim, tipo entrando numa outra dimensão. Sabe uma coisa assim que... Eu sei. Tipo, teve um portal ali na hora que eu entrei na igreja, e aí eu também senti a presença de uma senhora que estava... Tinha mesmo uma senhora que estava rezando ali. Só que na hora que eu entrei, me chamou a atenção assim, mas eu olhei para o canto assim, tinha uma imagem, né? E aí aquela imagem me chamou tanta atenção assim, eu fiquei olhando, hipnotizado com aquilo, e aquilo me chamando a atenção por algum motivo. Eu sei que essa senhora se levantou e veio caminhando assim e chegou e pegou. Na hora que ela pegou no meu braço, eu saquei que era a minha avó. Uou. E aí na hora que ela falou, era a sua avó. Foi a minha avó que falou. E aí ela falou assim: você sabe que imagem é aquela ali? Eu nem virei para ela, eu falei, não. Ela falou assim, Santana. E eu sou Bernardo Santana, né? Ela falou assim, é Santana. E ela falou assim, como é que tá sua mãe? Ela é mãe da minha mãe. Como é que tá sua mãe? Aí eu falei... Eu tô arrepiando demais. Ela falou assim, como é que tá sua mãe? Eu falei assim, tá boa. Ela falou assim, cuida dela. Cuida dela pra mim. Saca? Aí eu pode deixar, eu vou cuidar. Saca? E assim, e era minha avó. E era minha avó, E era sobre a sua mãe, era sobre o Santana, e era tudo isso. Minha mãe não é Santana, mas eu sou Santana, mas ela... Sim. Cara, assim, falou. E é um negócio que, assim, ninguém precisa acreditar nisso, entendeu? Não, mas é o mas seu... é o que eu sei. Sim, é o seu... E todo mundo que já teve alguma experiência, ou espírita, ou que tem algum tipo de... sabe do que eu tô falando, entende? E assim, é interessante porque eu fiz vários outros caminhos e cada um teve uma coisa. Esse de 2009 teve isso, essa coisa do espírito muito diferente. Os outros não foram assim, foram outras coisas, outras coisas, sabe? Mas isso me chamou muita atenção. Isso foi muito forte para mim, sabe? Sim. Você estava falando do sentir, né? O sentir do espiritual, não é? Mas antes você falou de... Agora eu não vou lembrar das palavras certinhas, mas enfim. O que me veio foi o corpo, né? O sentir como uma bússola, como as setas de Santiago. Eu queria que você contasse algum caso, ou assim, o seu sentimento no geral, de como é que é isso no caminho, tanto pelas dores, pode ser, não necessariamente, pela exaustão do corpo, por você ter ali um movimento constante, o corpo se acostumar com aquilo. Como é que é isso? Sentir o corpo no caminho versus o sentir o corpo, não hoje, no dia a dia, porque você já é peregrino, mas assim, de antes. Como é que foi essa diferença? Eu sou B. Santana, começo a fazer o caminho. Como é que foi isso, de se sentir o seu corpo? Pergunta difícil. Não, é difícil, só não é que é difícil, é que assim, tem várias formas de eu responder isso, né? Assim, outro dia eu vi uma entrevista do... Como é que ele chama, gente? Não vou lembrar agora. Uma pessoa importante, não, uma pessoa legal. É um cara que trabalha muito meditação e um desses esqueci o nome dele. Você viu uma entrevista? Um cara que era amigo do Michael Jackson. Ixi. Um cara manjado aí, não vou lembrar o nome dele. Eu também não. Não vou lembrar o nome dele.
né? É Tolle, não, é aquele outro... Deepak Chopra, lembrei. Outro dia eu vi uma entrevista do Deepak Chopra e ele dizendo assim, onde é que estão guardadas as suas memórias? Ele perguntando para o cara do podcast. E aí ele faz algumas perguntas para o cara do podcast e aí depois o cara vai lembrando e falando a respeito das memórias e tal. Aí no final ele falou assim, você reparou? Onde é que estavam guardadas as suas memórias quando você foi buscar? Porque o cara perguntou para ele a respeito da morte. E aí ele fala, de alguma maneira, dessa... eu vou falar com as minhas palavras aqui, dessa supraconsciência, que é um lugar que não é no corpo. É justamente... ao contrário, não é que está no corpo, não está no corpo. Está em outro lugar. Você não tem uma caixinha aqui que tá a memória. Você foi acessar alguma coisa, ok, você usou a parte química e os neurônios, essa coisa, não sei o quê, você usou alguma coisa aqui, você usou dessa chave para acessar o que está lá. Entende? Então, por que eu estou dizendo isso? É porque com o caminho começa a ficar claro isso. Como fazer a ponte entre a chave e o lugar. Sim, e a fechadura. Sabe? Que legal. Entende? Nossa, o corpo como chave e o corpo como ponte, adorei. O que é a ponte. Sim. E assim, eu não tinha sacado exatamente essas coisas até fazer o Vipassana, muitos anos depois que eu fiz o caminho. Sim. Eu fiz o Vipassana, eu não sei se foi 2019, não, 2018 ou 2020, talvez tenha, não, 2020, cara, já não sei, ou se foi 2021, talvez tenha sido 2021. Bem depois de 2009, né? Bem depois, só que aí, quando eu aprendi, porque o Vipassana, ele ensina as técnicas que Buda utilizou para chegar na iluminação. É isso que se trata o Vipassana. Sim. Você passa 10 dias sem conversar, sem olhar para ninguém, sem se comunicar, e você tem que sentar em silêncio, evidentemente, já que você passa esses 10 dias sem se comunicar, e fazer 11 horas de meditação diárias. 11 horas, você acorda 4h30 da manhã e tal, enfim. Então, é um negócio que é como tomar o banho gelado. Sim. Elevado a muito. Elevado a N potência, sei lá. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque a minha próxima pergunta vai ser os paralelos do caminho com o Vipassana, se você já quiser ir colocando algumas coisas, porque o caminho não é tão punk, mas tem... Mas pode ser. Pode ser, dependendo de como você faz. Isso aí. Ele pode ser. Mas é porque o que eu ia dizer é o seguinte, que aí no Vipassana é ensinado pra gente que o corpo é essa ponte. Intermediário. Eles falam de outra maneira, mas é como se é o que o Deepak Chopra falou, em outras palavras, não é o central, a respeito disso, assim, que é a forma de você julgar os sentidos. E você não precisa julgar os sentidos. E o mais legal é que eles ensinam como você não julgar. Então, por exemplo, se você está sentado, meditando, e você sente uma dor aqui, imediatamente a sua tendência é assim, isso é ruim. Isso é ruim. Só que se você olhar, falando assim, bom, não vou falar ruim e não vou falar que é bom. Deixa eu só observar. Aí você começa você vai aprendendo durante os 10 dias de 11 horas de meditação a olhar sem falar isso é ruim ou isso é bom. Mas aí você olha e observa as características e vê passando. E vê se dissolvendo e indo embora. Entendeu? E aí quando você passa a não colocar lenha na fogueira, o fogo se extingue. E isso é interessante porque isso serve para tudo. E aí, até para os traumas, até para a fogueira que já tem ardendo,
no ser e que você fica colocando. Diariamente eu vou e coloco uma lenha aqui. Sim. É assim, Diariamente eu coloco uma lenha. Aham. Só que no momento que você deixa de colocar a lenha, o que acontece? Chega uma hora que esse negócio... Ou seja, o corpo sendo a chave pelo sentir, afinal a gente tem que observar esse sentir para entender se aquilo é uma coisa... agora eu vou julgar, né? Porque boa ou ruim já estou julgando. Mas explica-se um pouquinho isso, porque na minha isso, mas, concepção assim, se eu estou sentindo uma coisa, isso é uma direção. Aquilo é. E você está falando que você está sentindo não é bom, necessariamente. E por que é bom e por que é ruim? Sim. Porque a gente vem com pré-conceitos, pré-julgamentos, porque aí a sociedade, o pai, a mãe, não sei o quê, colocaram que não sei o quê. Aí você só consegue olhar para aquilo de alguma maneira. Daquele ponto de vista. Por exemplo, eu olho para essa coluna verde. Por que isso é ruim? Porque tá verde? Porque tem um mofo e que não sei o quê. Não, eu posso olhar isso também como a beleza do tempo, entendeu? Bom, tudo bem. Assim... Respirando fundo o mofo. Então, assim, isso, aí você olha, bom, isso é assim, e aí? Sim. Sim. Aí quando você começa a ter esse tipo de olhar sobre as coisas, vai começando a mais... vai ficando diferente a birra da filha pela manhã. Sim, com certeza. Você ainda cai de achar ruim a birra da filha porque ela não está se conectando, que a gente 8h30 tem que estar lá. Mas você fala assim, cara, é só a minha filha cheia de energia, vivendo e descobrindo as coisas e tal, saca? Muito bom. Então, peraí, por que eu tenho que olhar de um jeito que... Deixa eu abraçar esse momento. Exatamente, porque aquilo mexe de uma forma negativa. Deixa eu abraçar esse momento aqui do jeito que ele veio para mim e vamos ver o que pode ser, na hora que eu olho, resolvo olhar de maneira diferente. Sim. E aí as coisas começam a mudar, e aí fica interessante demais. É bom demais, né? Aí você vai no flow. É muito bom. É isso. E aí, assim, tentando fechar a coisa do Vipassana e do caminho, né? Eu acho que é a questão da disposição de fazer daquilo um exercício ou não. O caminho ele pode ser turístico, o caminho ele pode ser cultural, o caminho ele pode ser exercício físico, o caminho ele pode ser um encontro entre amigos, o caminho ele pode ser uma aventura, o caminho ele pode ser uma descoberta, o caminho ele pode... Cara, o caminho pode ser tudo. O que você quer que o caminho seja? Ou o que você está disposto a encontrar? Ou até onde você vai se abrir para que o caminho desperte em você o que ele precisa despertar. E aí, quando eu tenho esse movimento de, cara, prepare-se para o caminho, e aí faço os recursos que tem no meu site, faço a planilha, faço o curso, faço as coisas, é porque ao longo desses 16 anos, eu percebi que ele pode ser como o Vipassana. Ele pode ser tão ou mais incrível do que um encontro de 10 dias que você medita 11 horas por dia. Porque você pode ser 24 horas de presença. De presença e... Saca? Não, é interessante você falar do Vipassana, porque quando eu fiz o meu primeiro caminho, eu tinha muito isso na cabeça de... quero ficar sozinha, quero que o caminho converse comigo, não vou comer muito, né? Eu tinha toda essa ideia do estoicismo, porque eu queria essa experiência para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava muito aberta para tudo que iria acontecer, eu acho, ou pelo menos, enfim, senti isso.
E eu senti que os momentos mais elevados, mais espirituais, vieram nos momentos que eu não estava esperando. Por exemplo, dançando num barzinho cheio de bêbado e de pessoas de fumando. vários países não, e de... Não, assim, até não tava um ambiente legal, assim. Eu queria sair para dançar numa noite que eu ia passar 2 dias na mesma cidade, que foi a única. Então, era assim, um objetivo. Eu quero isso como parte da experiência, mas era assim, era só uma noite de dancinha, eu amo dançar, então era aquilo. E naquela noite, no lugar mais, assim, não, eu fui lá com 2 amigos do caminho, mas assim, tudo o resto do ambiente não era muito do meu gosto. Eu não consegui conectar, sabe? Assim, não tava assim, não foi isso. E lá eu tive uns momentos assim muito fortes espirituais e eu fiquei pensando que é o que você estava falando, da gente pré-julgar uma coisa, né? Eu acho que para ser espiritual tem que ser E o caminho me mostrou, não, você é assim. Então, espiritual para você também pode ser cantando, dançando, conversando com as pessoas, fazendo amizade, sendo leve, sendo divertido, que para mim era assim, não tá fazendo caminho a sério, se tá ali, com os amigos. E não. Então, isso foi muito, muito interessante, né, de juntar o pré-julgamento e o que a experiência ali te oferece, né, de você estar aberto a isso. É bom, né? Eu acho que isso é interessante, porque a gente tem a possibilidade de encontrar essa chave para o caminho, entendeu? Sim. E isso vai de cada um. Sim. O fato da gente estar aqui nesse, né, nesse ambiente abençoado, assim, né, nessa conversa. Energético. Que até forma e conteúdo, onde forma e conteúdo se encontram, né? O fato de ter essa imagem maravilhosa aqui de Jesus e tal, a gente está no altar dessa igreja românica que é maravilhosa. Pô, milenar nesse aqui, né? Então, assim, olha só como é que isso é um nó da costura, né? Saca? É quando sim. eu adoro essa imagem, né? Que tem muito, tem umas músicas do Gil que fala: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se você fosse o pano e eu fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia. Essa música é maravilhosa, né? Sim. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, o zigue-zague do tormento, nossa dor, enfim. Eu não lembro exatamente a letra, mas é uma coisa lindo, assim. É lindo, e é isso. É isso, exatamente. E a gente talvez esqueça que pode ser assim. E é legal porque o caminho é a forma. E você é o conteúdo. Entendi. Assim, e a gente pode buscar, porque tudo é linguagem, né? Não é porque eu tenho o estudo em ciências da linguagem, essa coisa toda, não, mas até tem uma teoria que Deus é palavra, enfim, tem 1000 coisas que rodam aí e que são, na verdade, tudo é a mesma coisa, assim, sei lá, mas não sei, mas... mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte... A gente é conteúdo e palavra. O que eu quero dizer com isso é que você pode buscar o conteúdo, mas você pode buscar a forma e acessar a forma pelo conteúdo e acessar o conteúdo pela forma também. Entende? E se você quiser fazer da forma o seu caminho rumo ao conteúdo, pode ser riquíssimo. Sim. Tanto que é por isso que o poema existe, né? Sim. Porque você trabalhando a forma, você acessa o que é inacessível. Com essa nós temos que encerrar.
Bom, assim, a gente não tem tanto tempo, o objetivo era esse mesmo, que a gente tivesse 40 minutos aqui para ser um programa um pouco... Geralmente o programa é de até uns 20 minutos, mas quando é especial é uns 40 minutos, então acho que a gente cumpriu mais ou menos assim com o nosso intento. Eu Se você me der 2 minutos, eu quero só... Vai, faz um Fechar. Fechamento bonito, por favor. Não, eu não vou fazer o fechamento, eu tenho uma última pergunta, você que vai Ou fechar então faz bonito. uma abertura. Não, você que vai fechar bonito. Você fala das estações do ano Sim. relacionadas com o caminho. Estamos agora no inverno, não é um inverno da Europa, central, de neves e tudo, mas está frio. Mas está bem friozinho, né? Bem frio. E eu quero saber, em 2 minutos, 3 palavras, o que você quiser, bem a essência, caminho, inverno, o que isso representa para você? Eu acho que é justamente a preparação, né? Porque essa coisa de hibernar, você perguntar isso pro urso, porque Urso. Bernardo significa urso forte, a palavra, né? O Bernardo vem de urso forte. E você perguntar pro... Bernardo, o que significa hibernar? Exato. Hibernar, né? Voltar a si. Exatamente, é o voltar a si. E é o caminhar para dentro. É o se preparar para, por meio da forma, acessar. Então, por isso que a preparação é tão importante. Sim. Então, o inverno é a essência A quietude. de toda a preparação. Ai, que lindo. Vamos olhar para dentro, então? Obrigado, Ana. Obrigada, foi ótimo. Muito obrigado. Obrigada. E para todos vocês, bom caminho. Bom caminho.